A gente traz agora um outro assunto em destaque para você, porque as novas regras de solicitação de visto para quem deseja viajar aos Estados Unidos a turismo ou a negócios entraram em vigor desde a última semana. E para debater sobre essas mudanças, explicar aqui para o nosso ouvinte também quais são aí essas alterações, vamos receber agora o advogado Vinícius Bicalho, ele que é especialista em direito internacional. Vinícius, bom dia para você, seja bem-vindo aqui ao Conexão Verdinha, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Vinícius, explica então aqui para o nosso ouvinte o que mudou então com essas novas regras, como era o processo anterior e o que tem de novidade em relação a isso. Nós tivemos basicamente duas importantes mudanças. Uma foi o aumento do valor. Existe uma taxa agora que é de US$ 250, além do valor que usualmente já se pagava. Além disso, nós temos também um aumento do escrutínio, da investigação das autoridades americanas das pessoas que desejam entrar no território dos Estados Unidos. É importante frisar que os vistos de não imigrante, de turismo e negócio, são vistos que a pessoa que deseja ir aos Estados Unidos deve demonstrar que possui vínculos sólidos com o Brasil, que o propósito daquela viagem é um propósito temporário, que a pessoa deseja ir aos Estados Unidos e voltar ao Brasil. Portanto, ter vínculos sólidos com o Brasil, que deixam o governo americano seguro que a pessoa não virá aos Estados Unidos e ficará aqui indeterminadamente, faz com que aumente a possibilidade de sucesso do pedido desse visto. E aí, Vinícius, muitas vezes as pessoas ficam aí nessa dúvida, né, em relação a esses processos. Especialmente com essa mudança na regra, muda alguma coisa para quem já tem visto ou essas novidades passam a ser apenas para quem vai tirar o visto pela primeira vez? Seja no caso do turista, para quem vai fazer aquela viagem a negócios? Quem tem visto, o visto continua válido e sem Uhum. problema algum. Todas essas regras, elas têm implicações para os novos pedidos, mas para as pessoas que já são portadoras de visto, podem usar o seu visto normalmente. Outra dúvida muito comum, Vinícius, que as pessoas têm, quais são os tipos, né, de visto? Tem aí o para turista, quanto tempo ele vale? No caso da pessoa, por exemplo, ter negócios, né, lá nos Estados Unidos, esse visto ele é diferente? Como é que funciona isso? O cardápio migratório americano, ele é muito extenso. Nós temos aqui nos Estados Unidos 187 tipos de vistos. O mais simples e mais comum é o visto de turismo. Temos visto de estudo, vistos baseados em relação familiar, vistos humanitários para pessoas que são asiladas e refugiadas, vistos para pessoas que foram vítimas de crimes dentro dos Estados Unidos, vistos para pessoas que querem vir trabalhar em caráter temporário ou permanente, vistos de investidores, empreendedores, ou seja, são 187 possibilidades migratórias. Por isso, caso você deseje morar nos Estados Unidos, é muito importante que o seu processo seja feito por um profissional que seja experiente e conheça a legislação americana, para que você faça a opção correta. Inclusive, esse ponto é importante, Vinícius, porque muitas vezes as pessoas também desconhecem, né, como é que é esse processo, quanto tempo ele demora e, acima de tudo, o que pode implicar, o que pode impedir hoje com essas mudanças, especialmente nessa administração aí do presidente Donald Trump, impedir um brasileiro de conseguir um visto. Tem essa implicação? Sim, o visto, na verdade, é um privilégio que um país concede a alguém que quer visitar o seu território. Então, ele tem o direito de avaliar a conveniência da pessoa que vai entrar. Atualmente, o governo americano, ele verifica se a pessoa tem vínculos sólidos com o país de origem, se ela vem de fato passear, se não há um propósito obscuro, escondido, que eles tentam omitir das autoridades americanas. Então, a principal dica é falar a verdade. Eu sempre falo que um processo migratório, nós temos que agir como uma mulher de César. Não basta ser honesto, tem que parecer também. Ou seja, além de falar a verdade, dar todas as evidências da sua conduta. Hoje, o governo americano, ele tem uma investigação muito profunda nas redes sociais. E a gente percebe que muitas vezes as pessoas nas redes sociais têm condutas, tecem comentários que podem dar a entender que o propósito da viagem dela não é uma simples viagem de turismo, como um trabalho sem ter permissão para tal, ou já entrar como turista e ficar. Então é muito importante que as pessoas tomem cuidado com as suas redes sociais para que elas não passem algo diferente do seu real propósito.
Agora, às 10 horas e 13 minutos, nós estamos conversando, minha gente, com um advogado e professor de pós-graduação de Direito Migratório, o Vinícius, que está aqui com a gente, o Vinícius Bicalho. Vinícius, outro ponto também importante, um caso específico, né? Os influenciadores que muitas vezes saem aqui do Brasil, tem aquela viagem ali de turismo, mas na verdade vão para fazer trabalhos por lá. Muda alguma coisa em relação a isso? Pode ter algum tipo de implicação o fato deles estarem indo a trabalho, mas com visto de turismo? Sim, isso é uma fraude imigratória. Se constatado pelo governo americano, eles vão ficar impedidos de entrar nos Estados Unidos. Pode ter um banimento de 5, 10 ou até um banimento permanente. A gente deve sempre entender, porque todo mundo fala muito do rigor do governo dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos é o país que mais recebe imigrantes no mundo. É um número absurdo, são milhões de imigrantes todos os anos. Temos sempre que entender que quando você entra em um país, eu sempre falo para os meus alunos que entender direito migratório é muito simples. É como entrar à casa de alguém. E essa casa tem regras. E você precisa cumprir as regras. Às vezes eu visito alguns amigos, tenho o hábito de tirar o sapato na porta. O que eu faço? Eu tiro o sapato. Outros não. Eu posso entrar com o sapato. Então, se você vai a algum país, seja os Estados Unidos, Portugal, Brasil, Argentina, qualquer um que seja, você precisa cumprir as regras desse país. Caso não cumpra, você arca com as consequências. Hoje, Vinícius, para quem está pensando, né, em tirar esse visto, que dica final você pode dar, qual orientação você pode dar para essa pessoa que está pensando em justamente fazer, né, esse processo? Que tipo de preparação existe para que a pessoa possa ter sucesso aí nessa solicitação? Primeiro ponto é que, se não se sentir segura para fazer o procedimento de visto de turista, busque ajuda especializada. Segundo, fale a verdade. Nunca minta ou omita nenhuma informação para o governo americano, porque ele tem ferramentas extremamente eficazes para constatar isso. Terceiro ponto, revise suas redes sociais. Às vezes a gente faz comentários de assuntos que a gente não domina e podem dar a entender que temos um posicionamento que não condiz com a realidade dos fatos. Então, lembre-se, não basta ser honesto, tem que parecer também. Só uma última pergunta aqui de um ouvinte, perguntando sobre hoje, onde é que são feitas as entrevistas pessoais, né? Onde é que é feito? Aqui no Ceará a gente não tem, né, um ponto, mas tem no Nordeste, no consulado? Tem no Recife, né? Nós temos consulado em Porto Alegre, Rio, São Paulo. Então, no momento que você faz o preenchimento da documentação, você tem o direito de informar qual consulado que você quer fazer a entrevista final. Então tá aí, minha gente, orientações aí importantes. Agradecer a participação do advogado e professor de pós-graduação em Direito Migratório, Vinícius Bicalho. Vinícius, obrigado, tá? Bom final de semana para você e até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês, bom final de semana.